Bom dia, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias Diário de Quarentena. Hoje é sexta-feira, dia 27 de março de 2020. Seguimos aqui enclausurados e dando dicas de como sobreviver a esse momento bizarro da vida no mundo, né? Enfim, a gente sempre tem essa sensação. Estava conversando com o Dodô, grande brother, inclusive, que deve aparecer em dicas aí em breve, e também está fazendo o seu diário de quarentena lá no a partir da Vila Isabel, no Rio de Janeiro, em que ele vai fazer dicas de 40 filmes, né? Então fica ligado lá, dá uma busca que você consegue encontrar. Dodô Azevedo no Instagram, não lembro como é que são as outras redes sociais, mas que eu estava falando com ele, enfim, um assunto que é até meio recorrente, que a gente sempre tem uma sensação de estar vivendo uma época completamente transformadora, em que isso nunca aconteceu antes, que vai mudar o curso da história. Qualquer época que a gente está vivendo, né, tem uma certa arrogância do ser humano de achar que não, esse momento é mais decisivo do que outros, né? E parece que essa arrogância agora está fazendo valer do pior jeito possível, né? E isso, inclusive, tem a ver com a primeira dica que eu dou hoje, que participei ontem da live que o Bruno Natal do Urb, né, que era meu sócio no esquema, para quem lembra, ele está com um podcast chamado Resumido, recomendo, Pacas, e ele me chamou para participar de uma live para falar sobre o impacto da cultura e do comportamento o impacto, na verdade, de toda essa questão, tanto da pandemia quanto da quarentena na cultura e no comportamento hoje em dia. E aí a gente estava comentando sobre, muita gente perguntando sobre isso também, o pessoal que participou da live, falando sobre o uso das redes sociais, né? Enfim, o próprio Thiago França, quando participou aqui, ele deu um toque que é crucial, que é manter a distância do Twitter. Assim, o Twitter especificamente nos últimos dias está bem pesado e tende a ficar cada vez mais pesado. E não só pesado no sentido do tom das notícias, mas no jeito que as pessoas vão regurgitando, né, essas mesmas notícias. Né? Esse é que é o grande problema do formato da timeline do Twitter, que acaba se refletindo na maioria dessas redes sociais que trabalham com essa coisa da timeline, né? Que é um monte de gente compartilhando às vezes o mesmo conteúdo de diferentes fontes e regurgitando ideias e sensações e lamentos e às vezes ironias que a gente não percebe assim conscientemente, mas no nosso inconsciente vai entrando, né? Vai acumulando aquele monte de sensação ruim e vai criando esse clima de bad vibe, né? Eu não estou falando também que vamos se isolar numa bolha, vamos esquecer do que está acontecendo, mas um pouco de escapismo é importante esses dias. E todo mundo tem suas preocupações dentro de todo esse cenário que a gente está vivendo, tanto preocupações financeiras quanto preocupações em relação aos entes queridos, em relação ao futuro do país, enfim, são muitas preocupações empilhadas. E as redes sociais como um todo, e especificamente o Twitter, eles acabam funcionando como uma espécie de curva de rio de todas essas ansiedades. Então vai juntando ali um monte de sensação ruim. As pessoas que vão postando, eu inclusive, né, acabo usando para desopilar e eu não consigo afastar disso porque tem uma certa curiosidade mórbida que é meio inerente ao jornalismo, né, de ver lá o que realmente está acontecendo. Mas eu mesmo estou tentando educar um pouco o hábito de ficar no Twitter o tempo todo. E aí as redes sociais ainda tem essa coisa que era uma questão quando eu estava começando a refletir sobre o papel delas no nosso dia a dia, né? Que elas acabam tomando o espaço que em outras épocas a gente não fazia nada. Ou faziam alguma coisa mais útil, né, como ler um livro, assistir um programa de TV, assistir um filme, ou simplesmente não fazer nada, ou completamente inútil, né, como simplesmente ficar de perna pro ar. Aliás, uma dica aqui, um parêntese rápido, uma dica do ponto de vista físico, se você puder ficar de pernas pro ar, né, erguer os pés uns 10 minutos antes de dormir faz bem, né? Porque a gente fica o tempo todo apoiado em cima dos pés e nunca dá descanso para eles. Quando dá descanso, a gente coloca ele exatamente na mesma altura que o resto do corpo quando a gente deita. E essa dica que me passou foi a Bárbara Eugênia. Valeu, Bárbara. Depois eu vou chamar ela, inclusive, para participar aqui dando suas dicas de erguer os pés antes de dormir. Se você conseguir empilhar uns travesseiros, beleza, mas tipo, idealmente colocar os pés na parede, ficar em 90 graus, ficar uns 10 minutos assim, que dá uma sensação boa, inclusive
durante o sono e no processo de acordar. Mas eu estava falando de como as redes sociais acabam tomando esse tempo livre, né? Então essa é uma das horas de retomar esse tempo livre. Aproveitar que a gente tem todo o tempo do mundo estando em casa e redistribuir, inclusive, o tempo que a gente fica nas redes sociais. Uma outra dica que também é de cunho digital e acho legal passar tem uma função no WhatsApp que desabilita o download automático de fotos e vídeos. Você entra lá nas configurações, você fala lá, acho que áudio não dá para desabilitar, ele baixa automaticamente, mas vídeo e foto você consegue tirar e baixar só as que você quer. E aí essa coisa de grupo de WhatsApp, às vezes todo mundo passa a mesma piada, variações da mesma piada, ou às vezes você não está querendo saber dessas piadas, e isso fica entupindo a memória do teu celular. Então essa dica também vale para extra quarentena, mas é uma boa de você, porque as pessoas justamente estão compulsivamente lotando as redes sociais e acabam sobrecarregando os nossos aparelhos com os conteúdos que elas compartilham. Dicas culturais de hoje são 2 dicas de música, não tenho o objeto físico, porque eles não existem fisicamente ainda. Primeiro foi o disco que o Childish Gambino lançou no domingo passado. Donald Glover é o nome dele, mas ele tem esse pseudônimo que ele usa musicalmente, que inclusive está usando esse novo disco para matar esse pseudônimo. O disco chama-se 3-15-20, porque ele foi mostrado originalmente no dia 15 de março de 2020. E ele é todo... ele não tem... as músicas não têm nome, né? Tirando 2 músicas, Algorithm e Time. Time, inclusive, tem a participação da Ariana Grande. Não tem nome, elas são simplesmente as marcações de tempo durante o disco. Descasso, assim, ele alcançou outro patamar, né? Ele vinha ali, o disco mais recente dele é Awaken My Love, era um disco muito em cima do P-Funk, do George Clinton, e nesse ele expande muito o leque, vai para um lado de soul, vai para um lado meio anos 70, mas também tem uma coisa de hip hop moderno. Donald Glover, para quem não ligou o nome da pessoa, é o produtor e o protagonista da série Atlanta. Ele também fazia parte do seriado Community, ele é o Lando Calrissian no filme do Han Solo, enfim, o cara conseguiu aos poucos, comendo pelas beiradas, chegar nesse papel e nesse lugar que ele está, meio central no pop, e esse disco acaba elevando a parte musical dele para um outro patamar. Muito bom. Outro disco que saiu hoje, que é o disco novo da Dua Lipa, inglesa, que já tinha um hitaço com New Rules, e lançou um disco agora que é irrepreensível de ponta a ponta. O disco chama Future Nostalgia, já dava para sacar que ela estava para lançar um disco foda. Lançou 4 singles antes e, é pesado, assim. Lembra o Random Access Memories, do Daft Punk, só que com uma bossa humana, sabe? Enquanto o disco do Daft Punk inevitavelmente era robô mesmo, com as presenças do Pharrell, do Nile Rodgers, esse disco da Dua Lipa tem esse lado dúbio. Trabalha esse lado mais robótico, né? Um disco, a música Physical, por exemplo, que era um single que ela já tinha lançado, explicitamente uma música de academia, fazendo referência até a Physical da Olivia Newton-John, mas é um disco em que a presença humana, por mais robotizada que possa parecer, é um diferencial crucial. São 2 referências que eu dou aí para você ouvir. Os 2 já estão nas plataformas digitais. E o convidado de hoje que vai dar as dicas é o meu amigo Wilson Farina, não o Wilson, Wilson, do Hitwave, programa de rádio e blog também sobre música, e ele vai falar um pouco sobre música, mas não só. Diga aí, Wilson. Fez até a barba. Fala, Matias, tudo bem? Estamos aí sobrevivendo esse isolamento, né? Ouvindo música, vendo filmes, fazendo muita ligação de vídeo com amigos, que é uma coisa que eu não fazia antes, fazendo bastante. E vamos dar umas dicas aí. Primeira dica, uma venda casada, que é um documentário, junto com um livro que tratam sobre o período de Hollywood, onde acabou o sistema antigo de grandes estrelas, grandes épicos,
E Hollywood teve que se reinventar, chamando cineastas então novos, fim dos anos 60, ali, comecinho dos anos 70. Tiveram que abrir espaço para Coppola, Robert Altman, Martin Scorsese, todo mundo veio nessa época aí, porque os estúdios estavam meio falindo, e tiveram que abrir espaço, e aquilo gerou toda uma leva de filmes muito criativos, né? Acho que é a época mais incrível de Hollywood. A gente tem Poderoso Chefão, Todos os Homens do Presidente, A Conversação, uma série de filmes incríveis que são ali desse período. E o documentário trata sobre isso. O documentário se chama A Decade Under the Influence. Tem entrevista com um monte de gente. É um documentário importado, mas o DVD é importado, mas deve encontrar por aí nas melhores locadoras de torrent da paróquia. O livro saiu aqui no Brasil, se chama Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood. Tem tradução da Ana Maria Baiana. É muito legal, é um assunto muito legal, vale a pena. Segunda dica é outro livro, Discobiografia Mutante, da Cris Fuscaldo. Ela faz um estudo muito interessante, muito legal sobre tá aqui, todos os discos dos Mutantes, gravados pela banda, né? Incluem aí alguns discos da Rita Lee, do Arnaldo, e até os discos mais recentes. E o livro é todo bilíngue. Os textos são todos em português e em inglês. E são bem detalhados, uma pesquisa muito legal. Vale a pena conferir. A última dica é um outro livro, também sobre música. Nós Somos os Mods, de André Carmona. É um livro sobre a cena mod de São Paulo, desde lá do Ira. Tem entrevistas com o Edgar Scandurra, tem com o Sandro Garcia, tem com o Walter Chinaski. Toda essa linhagem que vem do Ira, do Charts, até o Laboratório SP, até tempos recentes. Vale muito a pena. É um livro curtinho, tranquilo, muito legal. Beleza? No mais aí, pratiquem o escapismo, se divirtam, procurem manter contato com os amigos, tomar água, e quando a gente se reencontrar, vai ser muito legal, vai ser foda. Os reencontros, o primeiro show, o primeiro futebol com os amigos, a primeira cerveja com os amigos. Depois de tudo isso vai ser bem foda. Beleza? Então, um abraço. E acompanhe também a Antena Zero, a rádio que eu participo, que eu faço, que a gente continua ativo aí, a rádio online, antenazero.com. E também a playlist para pessoas dançarem em casa, que é uma solução também para esse tempo, que eu achei que era legal falar. Até a planta está dançando. Tá lá, Heatwave Dance em Casa, é uma playlist no Spotify. Valeu, um abraço. É isso aí, essas foram as dicas do Vilceiro. Eu estava falando com ele, inclusive, que eu acho que Nós Somos os Mods, que eu não conheço. Recomendo, inclusive, todas as recomendações dele, tirando esse último livro que eu realmente não conheço. Assim, acho a iniciativa muito boa, mas infelizmente não li esse livro. Eu não sei se esse livro está em catálogo ainda, se dá para achar fácil. Então fica essa lacuna. E também um alô aí para o autor. Vai que o cara se dispõe a lançar o PDF aproveitando aí esse tempo de quarentena, né? Estamos chegando aqui ao final do programa. Lembrando que amanhã é sábado, amanhã é dia de fazer a barba, e ao mesmo tempo o dia que eu não vou dar dicas em falar sobre a conjuntura do que está acontecendo, e também dar dicas mais para o dia a dia e para esses dias bizarros que a gente está vivendo. Queria também fazer uma ressalva aqui, que eu não comentei sobre o documentário do Joe Coltrane. Ficou parecendo que eu acho o documentário do Joe Coltrane tão bom quanto o do Miles Davis. Não é o caso, o do Miles é muito melhor. E o Ramiro comentou que tem o Bill Clinton, né, no documentário do Joe Coltrane, velhinho já, e tipo, é completamente desnecessário você ter o Bill Clinton lá, é meio chapa branca. Mas enfim, é isso. Terminando aqui mais um Climatias diário de quarentena, e voltamos amanhã. Bom dia.